bem-vinda ao Salão São João Paulo II. Você que nos acompanha pela web Rádio Fidelidade, também seja bem-vindo, seja bem-vinda, esteja conosco em oração. Eu vou pedir para você tomar a sua palavra na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Eu estou com uma tradução diferente, que é mais recente, a página é 1408. Lá depois de Coríntios, lá depois de Efésios, aí você vai achando por essas bandas. Se você não trouxe a sua Bíblia, numa próxima oportunidade, que haverão muitas, você traz, mas você vai acompanhando a leitura. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negamos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Se formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Inicialmente a gente pode entender o que é fiel na palavra de Deus e também o conceito da palavra fidelidade, que vem do latim fidelis, que significa leal, confiável, honesto, verdadeiro. A palavra fidelidade, o alicerce dela é a verdade, porque não existe uma pessoa que seja fiel, mas que seja falsa, não é verdade? Você tem um amigo que é fiel a você e que é mentiroso a você ao mesmo tempo? Não. Então, a palavra fidelidade, o alicerce dela é a verdade. Essas duas palavras precisam andar de mãos dadas, para que essa fidelidade seja verdadeira. Fidelidade é uma das características de Deus. Significa que Deus não desiste, olha que bonito, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. Então veja bem, nessa palavra, o apóstolo vem nos dizer da fidelidade. Nós vamos pegar nesse trechinho, porque Deus ele é fiel e Deus ele é bom. Deus é bom e Deus é fiel, sempre. Por que nós falamos que Deus é fiel na nossa infidelidade? Porque muitas vezes nós somos infiéis. Porque muitas vezes nós damos as costas para Deus. Porque muitas vezes nós achamos que Deus é aquele brinquedinho que Ele me dá o que eu quero, eu viro as costas e perna para quem te quer. Muitas vezes nós tratamos Deus dessa forma. Mas Deus continua fiel. Deus, Ele continua a olhar para nós. Deus é o único que não desiste de nós. Eu vou dizer uma coisa para você. Seu pai pode desistir de você. Sua mãe pode desistir de você. Seu irmão pode desistir de você. Sua irmã, seus filhos podem desistir de você. Seus irmãos de comunidade. É difícil, mas eles podem desistir de você. Mas Deus não desiste de você.
Deus, Ele vai até o fim, sempre. E o amor dele é aquele amor que Ele foi até o fim, como diz o irmão Vanderlei aqui na pregação, que é o amor de cruz para chegar na ressurreição. Porque aquele amor de só love é um amor falso. Quem ama de verdade sabe que nós precisamos passar também pelas dificuldades, também pelos apertos. Veja bem, na comunidade Fidelidade, hoje nós estamos com 15 anos de comunidade. E a cada ano, o Senhor Ele foi provendo coisas diferentes para a comunidade. Então nós nos reunimos num lugar bem pequeno. Eu lembro que eu levava meu filho, assim que meu filho nasceu, eu levava ele com o Lucas tinha 18 dias e a gente estava lá no porãozinho na casa do Daniel, tudo cheio de mofo. E eu levava ele lá. E hoje ele está maior que eu. E as coisas foram acontecendo e Deus foi mostrando a sua fidelidade para conosco. Nós fomos crescendo em número, mas o Senhor também foi nos dando uma direção: sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48. Que não é o que o mundo quer, que não é o que as pessoas querem. Hoje tudo está bom, não tem pecado, tá bom, se o cara é assim, tá bom, deixa ele ser assim, se ele é assim, não, se ele é assim. Então assim, hoje a coisa está muito bagunçada. E o que isso entra dentro de fidelidade, Cláudia? Porque entra dentro de verdade. Veja bem, nós continuamos caminhando. O Senhor, no momento da oração, Ele tocava em mim. O ano de 2013, 2014 foi muito marcante para a comunidade, porque nós tivemos aquele sacode. Sabe quando na sua vida você tem aquele sacode? Aquele sacode que ou você cai, ou você levanta e continua a caminhar, e você levanta diferente. Então, nós tivemos muitos irmãos enfermos, nós tivemos irmãos alguns que saíram da comunidade, mas que hoje nos acompanham e com muito amor são nossos amigos, são nossos irmãos. Nós tivemos a Dona Val, que ficou doente. Nós tivemos no ano de 2014, entregamos a Valentina para o Senhor. No ano de 2014 eu fiquei muito doente, e diante de tudo aquilo parecia que, e dentre outras coisas que aconteciam, parecia que a comunidade que leva esse nome Fidelidade estava travada. E muitas vezes eu particularmente pensei: Senhor, mas que vendaval é esse? O que está acontecendo? No final do ano de 2014, as coisas foram se acalmando, porque o Senhor Ele vai fazendo as coisas na nossa vida devagar, senão a gente não aguenta. As coisas foram se acalmando, alguns irmãos começaram a voltar, a Dona Val se recuperando, uma vitória, graças a Deus, né? E todos os irmãos sempre unidos, um ajudando o outro, sempre caminhando, firmes, e o Senhor começou a nos dar uma promessa diferente. E eu me lembro que uma vez, um irmão deu um versículo de uma palavra, onde ele falava de crescimento. E era a nossa missa do final do ano. E aí, como sempre acontece, eu vou contar um segredo para você. Tem uma irmã que chega em mim e fala assim: todo ano acontece a mesma coisa. Ela chega 5 minutos e fala: Cláudia, escreve alguma coisa para ler, porque a gente precisa ler alguma coisa. Aí eu olho para ela: mas não tem que escrever. Não, mas escreve. Você escreve rápido, escreve. Aí eu escrevi uma letra boa e legível. Aí ela virou para mim e falou: então, lê, porque como foi você que escreveu, né? Às vezes a pessoa não vai entender o que você escreveu. E veja bem, e naquele momento que eu escrevi, o Senhor me deu uma palavra que era colheita. Os irmãos se lembram aqui. Eu falava: nossa, que estranho, porque eu escrevi sem pensar. E na hora que eu li,
E na hora que o Senhor deu essa palavra, realmente o coração dos irmãos estremeceram, porque foi uma promessa que Deus deu para 2015, que nós íamos nos multiplicar, que seria o ano da colheita, que nós íamos colher. Por quê? Porque nós tínhamos sido fiéis. Porque, meu irmão, minha irmã, é muito fácil você caminhar com Deus quando tudo está lindo na sua vida. Começa a apertar as coisas que eu quero ver a sua fé. Começa a apertar as coisas que eu quero ver. Ah, a fé na prosperidade. Não, eu quero ver a fé na doença. A fé quando você perde um ente querido. A fé quando acontece problema financeiro que não resolve. Eu quero ver. Mas eu testemunho aqui. A comunidade Fidelidade foi fiel. Os irmãos foram fiéis. Um levantava o outro, um abraçava o outro, um visitava o outro. E qual foi a promessa que o Senhor nos deu para 2015? A promessa da colheita. E hoje nós iniciamos uma célula, que é o modelo celular de evangelização. Depois passaram para 4. Nós temos 11 células. 11. 12 contando com os kids. 12 que se reúnem semanalmente, onde os irmãos são evangelizados, onde os irmãos são curados, onde as famílias convivem. Por quê? Porque nós fomos fiéis. E aquele que é fiel, mesmo na nossa infidelidade, Deus é fiel. Mas para aquele que é fiel, o Senhor dá a promessa do cêntuplo. Eu vos darei muito mais. E é nessa promessa que a comunidade acredita. A comunidade não acredita nessa promessa de que nós vamos ter isso, ter aquilo. Não. Nós cremos na promessa de um céu. E o que o Senhor diz nessa noite para cada um de nós: o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Se nós morremos com Cristo, a nossa vida velha, a nossa vida de apego, a nossa vida de eu quero ter isso dessa marca, tem que ser isso desse jeito, tem que ser isso assim. Não, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida de ajuda, de abraço com os irmãos, de perdão nas famílias. É essa vida que nós devemos correr atrás, para que o homem velho, ele morra, como diz aqui na palavra. Se morremos com ele viveremos. Como que eu quero viver com Cristo? Com que fidelidade? Com uma fidelidade meia dúzia. O Senhor no livro do Apocalipse diz: seja quente ou seja morno, se você ser frio eu vou te vomitar. Porque, gente, o indeciso, ele não serve para nada. É igual a eleição. Indeciso serve para alguma coisa? Indeciso decide alguma coisa? Não dá uma raiva, você está lá numa reunião de família. Então, a gente vai fazer um almoço ou um churrasco? Aí 3 levanta, churrasco. Aí 3 levanta, almoço. Aí tem o desempatador, fatal. E você? Indeciso. Eu não sei, porque almoço é bom, né? Cada um traz uma coisa, fica mais fácil. Mas churrasco também é bom, né? Mas é quem vai ficar na churrasqueira, né? Porque a gente tem que pensar nisso também, né? Tem que pensar que horário que vai ser. Porque eu só posso estar aqui 1h30 da tarde. Aí, né, vai assar a carne. Então, assim, o indeciso, ele não serve. Desculpa, com muito carinho eu digo isso para você. Se você está no momento de indecisão na sua vida, se decida. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você é de Cristo, ou você é do demônio. Ou você concorda com isso, ou você concorda com aquilo. Ou você gosta do vermelho, ou você gosta do amarelo. Você pode gostar dos dois também. Mas assim, não seja indeciso. Não seja uma pedra de tropeço. Seja fiel. Cláudia, mas na minha vida é tanta coisa ruim que acontece. É tanta tribulação que eu vivo. Meu irmão, todo mundo vive. Eu não estou querendo menosprezar a sua dor. Todos nós vivemos tribulação. Nós estamos num mundo de angústias, muitas vezes. Mas o que nos diferencia? A nossa fidelidade a Deus.
E Deus sempre estende a mão. Mas Deus só estende a mão para quem é fiel? Não, porque se Deus estender só a mão para quem fosse fiel, nenhum de nós ia estar aqui rezando. Porque nenhum de nós tem a estrelinha dourada na testa. Deus, Ele nos ama, Ele nos abençoa, mesmo nas nossas infidelidades. Mas isso não quer dizer que eu vou viver na infidelidade. O amor de Deus para com todos nós é inesgotável. É muito importante nós gravarmos isso no nosso coração. É muito importante que você grave isso no seu coração. Deus te ama, mas Deus, Ele te questiona hoje qual é a sua decisão. A quem você quer servir? No livro de Josué ele vai falar isso, né? Ele chega para o povo, Josué, o povo lá, tudo feliz, ele chega no povo e fala assim, olha, o negócio é assim, eu e a minha casa aqui, ó, serviremos ao Senhor. A quem vocês querem servir? Porque aí é com vocês. E aí o povo fala, nós serviremos ao Senhor. Eu preciso, em dado momento da minha vida, tomar essa decisão. O carisma da comunidade Fidelidade, ele gira em torno disso. Vocês são tudo santinho? Não. Mas nós buscamos a santidade, sim. Doa quem doer. Nós buscamos, rezamos, nos perdoamos, oramos, somos exortados e exortamos. Somos perseguidos, sim. Porque quando você decide pelo Cristo, porque quando as pessoas te veem lá e você fala, eu não concordo com isso. Dentro da minha casa eu não quero isso. Dentro da minha casa, por exemplo, eu não quero ideologia de gênero, que é o que todo mundo está falando. Eu não concordo. Não, mas é uma coisa nova. Não concordo. Eu concordo que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Deus não criou um ser indefinido. Nós somos perseguidos. Então, mas eu preciso ter a minha decisão. E eu preciso ser firme naquilo que eu decidi. E eu preciso ser a diferença aonde eu estiver. Lembra do indeciso? Então, vai lá, olha a diferença. Você pega uma criança, a criança nasce, tudo bonitinho, aí você olha para o pai e fala, e aí, que é o padrinho que escolhi? A gente não sabe se vai batizar, sabe? Hoje as coisas estão tão diferentes. Vamos deixar aí quando ele crescer, ele decide, né? Aí você fala, aí você compra um macacãozinho lindo, daquele time fantástico, e você leva para dar de presente. Do Corinthians, né? Eu tô falando. Aí você vai dar pro pai, o pai, credo, joga, parece que é carniça. Porque ele tem a decisão dele. Não, meu filho é santista. Meu filho é palmeirense. Mas você viu o coro que o Palmeiras falou? Não, a gente vai recuperar, meu filho é palmeirense. Veja bem, olha a diferença. Quando nós falamos de um Deus, quando nós falamos de fidelidade a Deus, nós ficamos muitas vezes, e pessoas do nosso convívio, da nossa família, que merecem a orientação devida, ficam em cima do muro. Mas quando nós falamos de coisas simples e banais, nós temos a nossa decisão tomada. Isso e pronto, eu já decidi. Deus, meu irmão, Ele é fiel comigo e com você. Por isso que nós precisamos depositar toda a nossa confiança nele. Toda. A vida está difícil. Todo mundo falando da crise. Porque a crise, porque a crise, porque a crise. Confie em Deus. Confia. Eu vi uma frase no encontro que me marcou muito. Já tinha ouvido, né? Um pouco com Deus é muito. Mas muito sem Deus não é nada. Então existem pessoas que têm muito, mas estão sem Deus. E não tem nada.
por exemplo, na vida financeira. Tem gente que tem muito, mas está sem Deus. O dinheiro, ele vai que você nem vê. Quantas vezes a gente falou, nossa gente, mas eu ganhei tanto dinheiro, eu tinha o dinheiro aqui, eu gastei, eu não sei com o quê. Agora, quando a gente tem pouco com Deus, e a gente ali fica na fidelidade com Deus, nós gastamos com responsabilidade e abençoando o que é nosso, de acordo com aquilo que Deus nos deu, nós temos muito. A nossa família tem muito. A nossa casa tem muito. E é isso que o Senhor traz para nós. Ele é um Deus fiel, que sempre está conosco. Muitas vezes, na nossa vida, nós nos sentimos sozinhos. É verdade ou não é? É ou não é? Pois é, fosse só eu, né? Já estava ficando até chato. Então, existem momentos que a gente se sente sozinho e que o esposo, ele está lá, mas você se sente sozinho. A esposa está lá, mas você se sente sozinho. É verdade ou não é? Né? E é uma solidão que a gente não consegue dizer para a pessoa. Porque a gente tem que explicar, né? O homem tem esse problema, né? Você pode explicar um negócio para o homem. O negócio, eu vou fazer um curso, preciso fazer um curso. Porque você começa a explicar um negócio para o homem, o homem te corta e fala, você tem isso. Então, é assim. É porque você não tem fé. Porque você tinha que fazer isso, e aí você resolve assim. O homem, ele sempre parte de 3 coisas. Acho que é por causa da Santíssima Trindade. Então você fala assim, eu estou me sentindo tão sozinha. Não, mas eu estou aqui. Então, mas mesmo assim, né, reza, crê em Deus. Mas você precisa se confessar. Mas você fica assim, tá bom. Olha, me deu a solução. Eu estava pensando nisso, eu não consegui pensar nisso. Né? Não, eu penso aquela coisa assim, eu não entendo como a cabeça dos homens. Graças a Deus que eu sou mulher. Mas aí ele pega, aí você conversa com uma irmã de comunidade, uma irmã, uma amiga, né? Aí ela fala, eu sei, irmã, que você está passando, é assim, é assado, eu já passei assim. Aí você fala, nossa, olha, né? Tem coisa que no casamento a gente também consegue resolver, também não é assim, né? Tem coisa, né? Tem coisa boa, né? Mas a gente tem essas dificuldades. E é nesse momento que nós devemos recorrer sempre a quem? A Deus. Sempre. Não que nós não devemos dialogar com quem está em casa, mas nós devemos recorrer a Deus. Pedir para Deus, Senhor, coloca uma pessoa da sua graça para me aconselhar. Senhor, coloca uma pessoa para me ajudar. Você está lá com o problema do seu filho. Isso não é uma coisa que acontece na minha casa. Você está lá com problema não, uma dificuldade. Seu filho não estuda. Aí ele fala, filho, você estudou? Estudei. Aí você olha a nota dele, ruim. Não acontece na minha casa. Não estou falando da minha casa. Estou falando que algumas pessoas vêm e falam comigo. Mas isso não acontece na minha casa. Nota ruim. Ou sua filha, né? Aí você pergunta, mas daquela prova? Foi boa? 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 Boa pra quê? Ah, não, você tirou. É, né? Mas eu achei que foi boa. Aí você fica pensando, né? Aí chega uma hora que no calor da emoção, né? Você não consegue resolver, você tem que pedir o quê? Ajuda. Falar com uma irmã e falar, irmã, preciso de orientação. Porque agora a gente tem a lei da palmada e eu tô com uma dificuldade lá em casa, né? E aí a irmã vai lá e fala, faz assim. Tira o celular. Tira o tablet boa. E só as irmãs, todas as irmãs ungidas do Senhor. Tira tudo o que é conectável. Tira tudo, deixa ele na idade, ou ela, né? Na idade da pedra. E dá um livro para ler, de umas 300 páginas. Você vai ver se não melhora. Aí você
Nossa, sem figura, boa. Uma letra bem pequenininha, deixa um dicionário do lado. Aí o filho fala, mas eu não entendo essas palavras. Você fala, estou resolvendo. Olha o dicionário aqui do lado. Tchau. Está um lanchinho aqui do lado. Às vezes, Deus age assim conosco. Sabia? Às vezes nós estamos naquela teimosia de algo que não é bom para a gente. E a gente acha que é bom, mas não é bom. Mas a gente acha que é bom. A gente está e quer fazer. E lá no nosso coração a gente já está sentindo. Isso não é bom para mim, mas eu vou fazer. Não sei, estou com um sentimento assim que eu tenho que fazer. Mas não é bom. E você faz. E você sente que Deus está colocando no seu coração que não é para você fazer, mas a teimosia é mais forte. Mas Deus vira as costas? Não. Deus nos acolhe, como acolheu o filho pródigo, como acolheu aquele samaritano que estava à beira do caminho todo machucado. Deus sempre nos acolhe, mas é necessário que eu abra o meu coração para esse Deus, para que eu tenha um encontro pessoal com Deus. Isso é importante, irmãos. Não são as palavras da Cláudia, mas é o meu encontro pessoal com Deus. Quando eu tenho o meu encontro pessoal com Deus, eu abro o coração e falo, Senhor, minha vida está assim, me ajuda. Eu estou desanimada, estou triste, ou estou com problema na família. Senhor, me ajuda. O Senhor vem e nos toma nos braços. Mas é necessário a minha atitude de fé. É necessário que eu seja fiel também a Deus. Não só pedindo para Deus, Senhor, ser fiel comigo, Senhor, me ajuda, Senhor. Sim, Deus está ali conosco. Mas se não formos fiéis, como muitas vezes nós não fomos, Cristo continua sendo fiel, porque Ele não pode ser falso consigo mesmo. No entanto, eu preciso ter esse encontro pessoal com Deus. Então, vou pedir que você feche os olhos neste momento e que você abra o seu coração para o Senhor. Você também que nos acompanha pela web rádio, nesse momento faça uma interiorização, um momento de oração, e coloque a mão no seu coração e vá falando para o Senhor. Converse com Deus, como se você estivesse em casa sozinho. Volte-se para esse Deus que é fiel e que está de braços abertos para você. Imagina você na sua casa, no seu quarto, fazendo a sua oração e Jesus entrando para conversar com você. É isso que o Senhor quer fazer essa noite. Um encontro pessoal. Porque o Senhor sempre está ao nosso lado. E vá falando para o Senhor. Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos nesta noite. Nós clamamos a Sua graça. Eu peço, Senhor, a graça da conversão verdadeira e diária a cada dia. Que o homem velho morra, que a mulher velha morra, e que renasça uma nova criatura em Cristo. Um homem convertido, uma mulher convertida, e se apegue somente a Ti. Nós cremos em Ti, Senhor, na Sua fidelidade. Nós cremos na Sua graça. Nós cremos que Tu és um Deus que vem ao nosso encontro. Creia, meu irmão, porque o Senhor está indo em encontro a você. O Senhor está indo em encontro da sua dificuldade neste momento, nessa noite. O Senhor me coloca a palavra. Essa dificuldade, esse problema é muito grande para eu administrar. O Senhor, Ele vai ao seu encontro, desculpe. O Senhor vai ao seu encontro. O Senhor segura
porque Ele é fiel, porque o Senhor abre os céus para nos abençoar, para derramar as suas graças. Você que ora em línguas, vá orando na suavidade do Espírito Santo e vá tendo esse encontro com o Senhor. Pense nos sonhos também que você quer realizar. Apresente a esse Deus que está conosco, que é Deus conosco e que cuida de cada um de nós. O Senhor é fiel. Quais são também as nossas infidelidades? Que nós possamos agora pensar se nós temos sido fiéis às promessas de Deus, fiéis à palavra do Senhor, fiéis aos seus mandamentos. Será que eu amei a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas? Será que eu amei o meu próximo como a mim mesmo, como o Senhor pede nas Sagradas Escrituras? Será que eu tenho guardado domingos e festas de guarda? Será que eu tenho sido fiel aos mandamentos e às leis do Senhor? Nós, como membros de comunidade, possamos pensar na fidelidade, aquilo que a comunidade pede a nós. Será que temos sido fiéis às orações, fiéis à palavra do Senhor? Sim, Senhor, dá-nos fidelidade. O Senhor é fiel, mas que nessa noite o Senhor possa renovar em nós a nossa fidelidade para contigo também, Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel aos seus mandamentos. Vai dizendo para Deus isso: eu quero ser fiel. Diga para o Senhor que você quer ser mais fiel, fiel à palavra dEle, fiel aos mandamentos dEle, fiel aos mandamentos da igreja, fidelidade, cumprir com as suas promessas, as promessas que você fez, as promessas do batismo, as promessas que nós fazemos no creio quando nós rezamos, aquilo que nós professamos a nossa fé. Eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador.